Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 24 do programa Live do Roni. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje é derivada parcial. Bora começar com o que é derivadas. Galera, derivada é uma das principais matérias do cálculo, ok? Basicamente, o cálculo se divide em limites, derivadas e integrais. Então, se você está fazendo engenharia, economia, com certeza você vai ver essa matéria. Só para você ter uma noção, limites, normalmente é a primeira matéria que a gente estuda. Depois, a gente vai para derivadas. E depois a gente fecha com limites. Essas são as três principais matérias. Com limites não, com integrais, né? E a matéria acumulativa. Essa é uma das principais dificuldades do cálculo, né? Porque se você está em derivadas e ainda não sabe limites, aí o negócio fica complicado. Por quê? Toda derivada é um limite. É um limite quando o h tende a zero, f de x mais h menos o f de x dividido por h. Toda derivada é um limite específico. Então, por exemplo, a gente tem a derivada da função, que é indicada por esse símbolo aqui, e para você encontrar a derivada de uma função, você tem que resolver um limite. Então, se você não sabe o que é limite, derivada vai ser quase impossível. Mas existem várias propriedades de derivada que não precisa de ficar usando esse limite toda hora. Então, você tem que tomar muito cuidado. Se o enunciado falar assim, ó, derive a função tal, você vai usar as propriedades, você não vai ficar usando esse limite. Mas se ele pedir derive usando a definição, aí você vai ter que resolver esse limite e tem que revisar a matéria toda de limites. Então, para você passar em cálculo de primeira, toma cuidado com esse detalhe, tá? Sempre confere se o enunciado está pedindo para você resolver pela definição. Quais são os tipos de derivada que existem? Olha só. A gente sempre deriva funções. Então, se a gente tem uma função de uma variável só, a gente vai derivar e a notação é assim, ó, d dx, ou a gente pode escrever também com f' de x. Tudo isso aqui, olha, indica derivada da função f. Ok? Mas se a função tem duas variáveis ou mais, aí a gente usa um símbolo diferente. A gente usa del x, é tipo um D torto, chama del rho, essa letra, é uma letra grega. Você vai derivar a função de duas variáveis, essa é a notação, ou você não pode colocar o linha, tá? Se você colocar a linha aqui, seu professor vai tirar ponto. Já vi muita gente não passando em cálculo de primeira por causa desse detalhe. Você só coloca linha quando tem uma variável só. Se tem duas ou mais, você não pode pôr linha. A notação é outra. Porque quando você coloca linha, a gente já sabe como tem uma variável, você deriva em relação a essa variável. Mas como tem mais de uma variável, você coloca o linha, mas você vai derivar em relação a quem? A x ou a y. Entendeu? Então fica incompleto. Você não pode colocar linha quando tem duas variáveis. Mas tem um jeito mais simples. Você coloca um x embaixo. Se você colocar um x embaixo, quer dizer que você está derivando em relação a x. Mas você também pode derivar em relação a y. Então, vai mudar essa letra aqui. Ó. Você vai derivar a função em relação a y, ou você escreve com um yzinho embaixo. São notações completamente diferentes. Legal? Então, esses dois tipos de derivada aí, mas existem outras, tá? Derivada logarítmica, derivada parcial, trigonométrica, tem vários tipos de derivada. Só que esses dois aqui são os principais. Para você passar em cálculo de primeira, muito cuidado com a notação, porque normalmente os professores de cálculo eles são técnicos demais, tá? Eles são detalhistas, então tem que saber como é que escreve da forma correta. Nessa live,
nós vamos ajudar a Beatriz. Beatriz mandou uma lista de exercícios para mim de derivadas parciais. Derivadas parciais é um tipo de derivada em que você trabalha com funções de várias variáveis, tá? Então, você pode perceber que você tem x, y, aqui tem x, y e z. Então, nesse exemplo aqui, nós temos 3 variáveis. Nesse exemplo, esse exemplo 68, por exemplo, a gente tem a variável x, y e z. Então, a gente está trabalhando com várias variáveis. Isso entra na matéria de derivadas parciais. Ok, a Beatriz, gente, ela faz licenciatura em matemática na Unialfenas, em Minas Gerais. Nossa, para fazer matemática na faculdade, tem que gostar muito, né? Porque deve aprofundar muito mais do que nos cursos de engenharia. Mas olha só, ela passou uma lista bem grande, só que eu selecionei alguns exercícios para a gente fazer. Tá? Nós vamos fazer o 61 e o 63. E aqui tem um detalhe interessante, olha só. Ela está pedindo para você encontrar uma derivada de terceira ordem. Sabe o que é isso? É quando você deriva várias vezes. Você deriva, pega a resposta, deriva de novo, pega a resposta, deriva de novo. Você vai brincando de derivar o resto da vida. Isso chama derivada de ordem superior, quando você deriva mais de uma vez em sequência. Tá? Então, para você passar em cálculo de primeira, esse tipo de lista aqui é clássico nas provas. Tá bom? Vale a pena acompanhar essa live aí. E fica comigo até o final, porque eu vou resolver esses 2 exemplos aqui de uma forma bem simples, bem didática para vocês. Quais são as maiores dificuldades dos alunos? Eu recebo muito essa mensagem. Eu não entendo o livro de cálculo. E qual é o principal livro de cálculo que, sei lá, eu diria que 80% das faculdades usam? É o famoso livro do James Stewart. Faltou uma foto desse livro, né? Eu não coloquei, não, mas eu acho que todo mundo sabe do que eu estou falando. Esse livro, gente, nossa, eu entendo vocês terem dificuldade, porque quando eu fazia engenharia civil, no meu primeiro semestre, eu lembro que eu cheguei atrasado, eu cheguei umas 2 semanas atrasado, e assim, eu tive que estudar pelo livro, porque eu perdi 2 semanas de aula e não consegui achar um caderno completo, porque eu não conhecia a galera da sala, o professor não tinha paciência de me explicar a parte que eu perdi, então eu tive que me virar com o livro. E, meu Deus, eu passei aperto demais, porque o livro eu achei ele muito complexo, uma linguagem complexa, ele pula vários passos. Assim, é um livro bom para quem já está acostumado com cálculo, né? Para quem já é professor, para quem quer dominar a matéria de cálculo, quem quer dar aula. Isso é bom. É um livro bom, por isso que todo mundo usa, né? Muita faculdade usa. Mas, para o aluno iniciante, para quem está começando o cálculo, gente, isso não é a melhor opção, tá? Então fica a dica para vocês aí. Não estuda com o livro do Stewart, porque você que está começando agora vai ser 10 vezes mais difícil. Tem formas melhores, mais eficientes de estudar cálculo, tá? Eu passei por onde você está passando, então, com o método que eu vou passar aqui, você vai aprender a matéria mais rápido. Em vez de estudar cálculo usando as listas do professor, em vez de estudar usando o livro do James Stewart, a minha dica para vocês é, se você quer passar em cálculo de primeira, não fica perdendo seu tempo fazendo exercícios aleatórios. Cada hora você pega um exercício diferente. E é o que acontece na maioria das listas do professor e no livro do James Stewart. Você pega lá uma lista de derivados do Stewart e está misturado vários tipos de exercícios diferentes. Aí cada hora você faz um exercício diferente e não consegue fixar a matéria. Então, vocês vão perceber que o meu método ele resolve isso, sabe? Eu sempre pego exercícios que têm o mesmo padrão. Por quê? Porque cálculo é difícil, né? Todo mundo fala que é difícil, tem muita coisa para estudar, mas se você dividir o cálculo em várias matérias, divide ele em 4 tipos, por exemplo, aí ele começa a ficar mais fácil. Tá difícil ainda? Pega essa matéria aqui, ó, de limites, por exemplo, e divide em quatro tipos. Aí tem aqui o limite do tipo 1. Você vai e divide em 4 tipos de novo. Então,
Não existe nada difícil que não pode ser subdividido em etapas simples. E essa é a ideia. Quando você subdivide, tudo fica mais fácil. Só que isso não tem nas listas do professor, nem no livro do Sturt, tá bom? Então, cuidado aí, para você passar em cálculo de primeira, você tem que fazer algo diferente do que as pessoas estão fazendo. Porque o que acontece com a maioria dos alunos que tentam passar em cálculo eles não conseguem passar, porque ficam estudando com o livro do Sturt, ficam fazendo lista de exercícios do professor, estuda errado, vira à noite, não adianta nada. Quais são os pré-requisitos para você acompanhar a aula de hoje? Primeiro, eu vou falar sobre a regra da cadeia. Galera, a regra da cadeia, ela é muito simples, na verdade. Tá? É só você derivar duas vezes. Primeiro você deriva o que está fora, depois o que está dentro. É só isso. Tá? Olha só, vou colocar um exemplo aqui. É elevado ao seno de x. Você tem que ir de fora para dentro. E o que eu chamo de dentro é o x. O x tem que estar dentro. Então, qual que é a ideia? Eu tenho e elevado a seno de x. A gente vai derivar o e elevado a seno. E depois a gente vai derivar o seno. Depois a gente deriva o x. Isso é a regra da cadeia, pessoal. Você vai multiplicando várias derivadas. O que é difícil no início é você interpretar o que está dentro e o que está fora. Tá? Mas depois que você acostuma com essa ideia, regra da cadeia é uma das mais fáceis. Difícil é lembrar qual é a derivada do e, qual é a derivada de seno, qual é a derivada de x. Mas antes de saber derivar, você tem que saber montar essa estrutura. Então, deixa eu colocar mais um exemplo. Se a gente pegar o ln da tangente de x elevado a 10. Olha só, presta atenção. O x está dentro da tangente. E a tangente ela está na base de uma potência, né, com o expoente 10. E o expoente 10 ele está dentro do ln. É isso que eu quero que vocês comecem a enxergar. O que está dentro e o que está fora. Então a gente tem quatro coisas aqui. A gente tem um ln, a gente tem alguma coisa elevada a 10, a gente tem a tangente e depois tem o x. É só você acostumar a enxergar assim que a regra da cadeia fica extremamente simples. Tá? E, galera, vocês vão ver como que o professor vai explicar a regra da cadeia lá na faculdade. Vocês vão ver como que o livro do Sturt explica a regra da cadeia. Porque eles usam uma notação mais formal, demonstrando as coisas, e assim, nossa, é muito louco. Tá? Eu sei explicar assim também, mas ninguém entende nada. Eu tenho que explicar a matéria de uma forma mais, né, mais didática, diferente, senão você não precisa de mim, não. Continua lá estudando com o livro do Sturt. Eu tenho que explicar de um jeito diferente para vocês. Olha só. Primeiro você deriva o ln. Dentro do ln, nós temos tangente elevada a 10. Então, a gente vai derivar a tangente elevada a 10. Tangente elevada a 10. A gente tem alguma coisa elevada a 10, que é a tangente. Entendeu? A base que tem o x. Então, agora a gente vai derivar a tangente de x. E depois, olha o que está dentro da tangente. O que está dentro da tangente é o x. Então, no final, você tem que derivar o x. A regra da cadeia, a parte difícil, é você acostumar com essa ideia de derivar várias vezes multiplicando e identificar o que está fora e o que está dentro. Mas, a regra da cadeia é simples. Do jeito que eu estou falando aqui, é simples. Tá? O difícil é você lembrar qual é a derivada de ln, qual é a derivada de tangente, qual é a derivada da potência 10, qual é a derivada de x. Isso aqui é complicado, porque existem várias regras de derivação. E muitas vezes o professor não coloca o formulário na prova. Você tem que decorar as fórmulas, né? Então, para você passar em cálculo de primeira, galera, regra da cadeia é extremamente importante. Vai aparecer toda hora em derivadas. E se você usar, se você analisar o jeito que o professor ou o livro explica a regra da cadeia, é 100 vezes mais difícil do que eu expliquei aqui, tá? Porque eles usam uma notação mais formal. Um outro pré-requisito extremamente importante é a regra do expoente.
essa derivada aqui, gente, você usa toda hora. Sempre que você tiver x elevado a um número, a derivada disso vai ser, você baixa o expoente, x elevado a um número menos 1. Então, por exemplo, qual é a derivada de x? Derivada de x, quando não tem nada, galera, o expoente é 1. Né? X elevado a qualquer número, número elevado a 1 é ele mesmo. Então, por exemplo, 10 elevado a 1 é 10. 5 elevado a 1 é 5. X elevado a 1 é x. Então, quando aparecer a derivada de x para vocês, e eu sei que muita gente trava, meu Deus, como que deriva x? Às vezes a gente esquece. Muita gente nem consegue ver que a derivada de x a gente resolve com a regra do expoente. Tá? É só você lembrar que o expoente é 1. Então, olha só, o a faz o papel de 1. Você baixa o expoente, que é o 1, depois fica x elevado a 1 menos 1. 1 menos 1 dá 0. Então fica x elevado a 0. E todo número elevado a 0, vou pôr alguns exemplos aqui, ó. Sempre que você eleva um número a 0, sempre não, tem exceções, mas não importa agora não. Sempre que você eleva um número a 0, vai dar 1. Então isso aqui vai ficar 1 vezes 1, que é igual a 1. Então, galera, a derivada de x é 1, tá bom? Pela regrinha do expoente. Essa regra, ela é tão usada que a gente já decora. Derivada de x é 1. Você não fica fazendo a regra do expoente toda hora. Então, um outro exemplo. Vamos pegar um diferente aqui. Eu tenho x elevado a 10. X elevado a 10, você baixa o 10. X elevado a 10 menos 1. Então fica 10x elevado a 9. Aí se tiver um número aqui multiplicando, um 2, o que multiplica, gente, ele continua multiplicando a derivada. Se tiver um número multiplicando a função, é só você tirar. Ele continua ali. Então, nesse caso aqui, olha, 2 vezes 10 vai dar 20. É muito comum aparecer um número, tá? Mais um exemplo. 3x elevado a 7. O 3 você escreve de novo, que é um número que está multiplicando. Baixa o 7. Depois você faz 7 menos 1, que é 6. 3 vezes 7 dá 21. Então fica 21x a 7. Essa é uma regrinha de derivação bem famosa. Tá? Você vai usar sempre que tiver x elevado a um número. Então, x ao quadrado, x ao cubo, x elevado a 20. Você vai usar a regra do expoente. Ela é extremamente importante para você passar em cálculo de primeira, porque você usa ela tanto no cálculo 1, no cálculo 2, no cálculo 3. Você usa em derivadas, em limites. Então, essa regra é extremamente importante. Tá? Então, bora começar. Vou resolver aqui duas questões com vocês de derivadas parciais. Essa vai ser a primeira questão, que é a questão 61. E a segunda questão vai ser a questão 63. Vou resolver essas duas com vocês bem devagar. E perceba que ele está pedindo derivada de ordem 3. Vamos lá, vamos resolver isso com calma. A grande dificuldade quando a gente tem duas variáveis é você entender que quando você deriva em x, o y é um número. Tá bom? Então, tá vendo o y? Vou marcar o y aqui em roxo. O y é um número. É como se fosse um 3 ou um 4. Entendeu? Se você conseguir ver isso, acabou. Seus problemas acabaram. Então, eu sempre gosto de tirar o que é constante antes de derivar. Isso é uma dica que ajuda bastante. Então, como a gente está derivando em relação a x, a gente vai derivar o x e o x ao cubo. E o resto? O resto a gente escreve de novo. Tá bom? Então, o 3 e o y a gente escreve de novo. Não muda. Agora, o x muda. Porque o x, derivada de x, vai ser igual a 1. Então, é só você escrever o número primeiro, que fica bem mais de boa. Continuando. Mesma ideia. A gente está derivando em relação a x. Então, vou marcar aqui em vermelho. Ó, o y ao quadrado mantém
E agora a gente vai derivar o x ao cubo. Derivado de x ao cubo fica 3x ao quadrado, pela regrinha do expoente. Então é isso, a gente calculou a derivada em relação a x. Deixa eu escrever aqui de novo. Como está multiplicado por 1, a gente pode pagar, né? E eu sempre gosto de escrever o constante, depois o x, depois o y, só para ficar mais organizado. Mas isso aqui é bobeira, tá? A ordem aqui não importa muito, não. Então, olha só, a gente calculou o fxx. Não, a gente calculou só o fx, né? E o enunciado está pedindo para você achar o fx, x, y. Então, encontramos o fx. Essa é a primeira parte. Agora a gente vai ter que pegar essa função e derivar em relação a x. Então é como se a gente fizesse um novo exercício. Esse vai ser o fxx. Para você passar em cálculo de primeira, é muito comum aparecer derivada de ordens superiores. Então você deriva uma vez, pega a resposta, deriva de novo, pega a resposta, deriva de novo, e sempre aparece lá a regra do expoente, a regra da cadeia. Então vem comigo. É a mesma ideia, galera. Nós estamos derivando em relação a x. Então, tudo que não tem x, tudo que não tem x é um número. Deixa eu marcar aqui o que não tem x. 3y² e 3 com y² não tem x. O que significa isso? Porque quando tem a constante, é só você escrever de novo. Só que aqui tem um detalhe, um pequeno detalhe, olha só. Quando o número está multiplicando uma função de x, o número continua multiplicando a derivada. Ok? Se você for derivar com um número, você pode manter o número e derivar a função. Mas se você derivar um número sozinho, vai dar zero, tá bom? Derivado de um número, ou seja, não tem variável, é zero. E é o que vai acontecer aqui. Como aqui não tem x, isso aqui é como se fosse 100, 300, 4, entendeu? É um número. E a derivada de um número sozinho é sempre zero. Então, vai dar zero mais. Aí, essa parte aqui não vai dar zero. Porque o número, né, que seria o 3 e o y², por que eu estou falando que y² é um número? É a dica que eu dei para vocês, né? Eu estou derivando em x, então y é número. Você tem que olhar para o y como se fosse uma constante. O 3 e o y², eles continuam multiplicando. Porque é um número multiplicando uma função de x. Se o número está sozinho, é zero. Se está multiplicando uma função de x, não vai dar zero, ele continua ali. Qual é a derivada de x²? Baixo expoente, que é 2, x elevado a 2 menos 1. Então pronto. Vou escrever de novo aqui, só melhorando o resultado. Vai ficar 0 mais... O 0 pode remover, né? Não faz diferença. 3 com 2 a gente pode juntar. Isso é igual a 6. Eu gosto de escrever o x antes. E sobrou ainda um y². Então, esse é o segundo passo. Encontramos o fxx. Só que ainda não acabou. Ele pediu o fxx, y. Então, agora a gente tem que pegar essa função e derivar de novo, só que agora em relação a y. O que muda? Se você deriva em y, se você deriva em relação a y, o que acontece com o x? O x é a constante, ao contrário. Entendeu? Então, olha só. Vai ficar fxx, y. Mesma ideia, só que o número é o x. Então, vamos marcar o que é número? O 6 e o x são constantes. São números. Esse número está sozinho? Não. Está multiplicando uma função de y. Y agora que é a variável. Entendeu? Como esse número multiplica a variável, não vai dar zero. Ele continua aqui. Você mantém o 6x. Aí qual é a derivada de y²? Mesma ideia. Você baixa o expoente, faz o expoente a menos 1. Acabou. Então,
Vamos juntar, né? O 6 com 2 vira 12. Y elevado a 1 dá y, então fica 12xy. Essa é a resposta do exercício. Bem legal, né? No mesmo exercício, ele pediu para calcular o fxxy. Você tem que derivar 3 vezes. Agora, vamos pegar essa mesma questão, pessoal, e resolver a letra B, né? Seria calcular o fyy. Você vai perceber que vai mudar completamente diferente o jeito de resolver, né? A resposta é outra. Porque a gente vai trabalhar com uma outra derivada. Essa aqui é uma derivada de ordem 3, que a gente está derivando 3 vezes em sequência. Então vamos lá. Questão número 2. Agora a gente vai achar a fyy. É a mesma ideia. Você faz a fyy primeiro, depois deriva em relação a y, depois em y. Você tem que seguir sempre essa ordem, tá? Para você passar em cálculo de primeira, cuidado com isso aqui. Você não pode fazer o contrário. Você não deriva y, depois x, depois x. Você sempre vai da esquerda para a direita, assim, ó. Entendeu? É só seguir isso aqui. Essa matéria é muito comum nas provas, galera. Então vem comigo. Fxy já foi dado, né? Então a gente vai derivar em relação a y. Se eu estou derivando em relação a y, quem é constante? É o x. Então, vamos marcar em vermelho tudo que é constante. 3x e o x ao cubo. O que está em vermelho, pessoal, você vai escrever de novo. Não muda. 3x, x3. Você só vai derivar a função que tem y. Qual é a derivada de y à quarta? 4y ao cubo. Derivada de y ao quadrado? 2y elevado a 1. O sinal de mais mantém, né? Não é mais, mantém mais aqui. Então pronto. É isso. Agora a gente pode escrever de novo, reorganizando esses dados. 3 com 4 vira 12. Então aqui vai ser 12xy ao cubo. Y elevado a 1 é igual a 1, né? Aqui não faz diferença não. Aí eu só vou trocar ele de posição, que eu sempre gosto de escrever o x primeiro e depois o y. Mas a ordem aqui não faz diferença, tá bom? Isso aqui é mania minha. Essa é a função fy, esse é o primeiro passo. Agora a gente tem que derivar de novo em relação a y. A gente tem que derivar 3 vezes em sequência. Tá? Cuidado, para você passar em cálculo de primeira, tem que ter muito cuidado com isso. Porque às vezes o aluno chega aqui e esquece de continuar derivando. Ele está pedindo derivada de terceira ordem. Sempre confere o que está pedindo no enunciado, né? Já vi muita gente reprovando em cálculo porque fez uma parte do exercício e esqueceu de concluir. Então tem que ter muita atenção. Olha só. Agora nós vamos calcular o fyy. Vou pôr mais um y aqui. fyy. Como eu estou derivando em relação a y, quem é constante? O x é constante. Todo mundo que tem x nesse exercício aqui é considerado constante. Então, o 12 e o x são números. O 2 e o x ao cubo são números. Esses números a gente escreve de novo. Ele não vai mudar. Então, 12x, 2x ao cubo. Eu sempre gosto de separar a constante. Fica mais fácil de entender a derivada. O que sobrou aqui? Y ao cubo e y. Qual é o derivado de y? Qual é a derivada de y ao cubo? Regrinha do expoente, né? Y ao cubo vai virar 3y ao quadrado. Derivado de y, o expoente é 1, né? Então fica 1y elevado a 0. Eu apliquei a regrinha do expoente. Regra do expoente é importante demais para você passar em cálculo de primeira, porque aparece toda hora. Agora vamos só escrever isso aqui, organizar essa informação. 12 com 3, 36, né? Beleza, então 36xy ao quadrado. 12 com esse 1 pode cortar. Y elevado a 0 dá y. E pronto, essa é a resposta. Faltou só um mais aqui, né? Que o sinal mais ele mantém.
Fechou. Agora você pode parar aqui, galera? Muita gente para aqui, ó. Não. Ele está pedindo FY, Y. Beleza? Então, para finalizar, F, Y, Y, Y. A gente tem que derivar essa função aqui em relação a Y. Ok? Aqui, gente, Y elevado a zero não vai dar Y, não. Tá errado. Olha só. E todo mundo elevado a zero é igual a 1. Então, aqui, na verdade, isso aqui é igual a 1. 1 vezes y elevado a zero é 1 vezes 1, que é igual a 1. Então, corrija aí, tá? Aqui é igual a 1. Então, nem precisa de colocar nada, né? Esse termo todo aqui é igual a 1. Vai sobrar, então, 36x ao quadrado mais 2x ao cubo. Beleza? Esse é o FYY. Agora vamos derivar em relação a y. Mesmo esquema, vamos encontrar quais são as constantes. 36x e o 2x ao cubo são constantes. E a variável é y ao quadrado. Perceba que aqui, galera, não tem y. Isso significa que isso aqui vai dar zero. Tá? Quando a constante está sozinha, a derivada é zero. 36x mantém. Qual é a derivada de y ao quadrado? 2y elevado a 1. Mais. Qual é a derivada de uma constante? Zero. Então, a resposta do FYY vai ser 36 com 2, 72. X, y elevado a 1, vai dar y. E mais zero não precisa de colocar. Então, essa é a resposta. 72xy. Tem que ter muita atenção, né, pessoal? O principal aqui que a galera trava é quando você deriva em x, o y é constante. É isso que vai fazer você ir bem nas provas de cálculo, tá? Quando tem derivada parcial, esse é o macete. Essa é a principal dica. Se você deriva em relação a y, o x é constante. Fechou? Então, fechou, galera. Bora fazer um resumão de tudo que a gente viu nessa live 24. Eu expliquei para vocês o que é derivada, que toda derivada é um limite. Mostrei o limite pela definição, que alguns professores cobram, né? Mostrei os tipos de derivada que existem. Tem a derivada de uma variável só, derivada com duas variáveis. Qual que é a notação? Você pode colocar o linha, e em caso que você não pode colocar o F', né? Isso aqui é muito... muitos alunos erram esse negócio, que coloca a notação errada de derivadas e não passa em cálculo de primeira por causa de um detalhe. E a gente ajudou aqui a Beatriz, que mandou uma lista de derivadas parciais para mim. A gente resolveu aqui a questão 61, calculamos duas derivadas parciais de ordem 3. Então, nossa, realmente a gente viu muita coisa. Eu ainda dei uma dica de estudo aqui também, né? Para vocês aí que têm dificuldade de estudar cálculo pelo livro do Sturt. Passei pré-requisitos, a gente revisou a regra da cadeia. Eu mostrei para vocês uma outra perspectiva, né, em relação à regra da cadeia, que se você interpretar do jeito que eu mostrei aqui, ela não é tão difícil assim. Fiz uma revisão da regra do expoente. Nossa senhora, a gente viu coisa demais. Você tá doido? Essa live foi muito legal. Mais de 30 minutos aqui. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Só toma cuidado com uma coisa. Porque só essa live não é suficiente para você passar em cálculo de primeira. Não é. Porque tem várias outras matérias. Por exemplo, cálculo de plano tangente, diferenciais, paraboloides. Você sabe o que é um paraboloide? É como se fosse uma parábola em 3D. Você tem duas parábolas assim, ó. Imagina o gráfico em 3 dimensões. Tipo um chapéu. Imagina aquele chapéuzinho de aniversário, sabe? Então, isso é um paraboloide. Você tem uma parábola em 3 dimensões. E, lá no cálculo 2, principalmente, você tem que integrar paraboloide, você tem que derivar paraboloide. Enfim, tem muita coisa que não deu para falar nessa live, mas se você quer que eu resolva alguma lista sua, algum exercício, põe aqui nos comentários. E se você quiser que eu faça mais uma questão da lista que a Beatriz mandou para mim, põe aqui nos comentários também, porque o que você escrever aqui pode ser o tema da próxima live. Beleza?